Oi, turma. Gente, hoje nós iremos falar sobre a tabela periódica, ok? Nós já começamos a utilizar ela já em aulas passadas, mas nós ainda não tínhamos parado para avaliar ela, entendê-la de verdade. Então, hoje nós vamos falar sobre isso e também vou falar sobre duas propriedades periódicas da. Tá, então para a gente começar, a primeira coisa nós temos que ver, né, a tabela periódica, sermos apresentados à tabela periódica. Galera, a tabela periódica ela tem toda uma história de como foi criada. Basicamente, há cerca de 2 séculos atrás, os elementos começaram a ser descobertos, encontrados na natureza e descobertos. Então, foi pensado em uma maneira de organizá-los, tá? Organizá-los de um modo em que fosse mais fácil identificá-los, identificar suas características e tudo mais. Essa não é a primeira tabela periódica criada. Essa não é a primeira tabela criada. Nós já tivemos tabelas periódicas em forma de cilindro, tá, gente? Então, a história da tabela periódica, nós temos uma história da tabela periódica, assim como nós temos a história dos modelos atômicos, mas isso não vem ao caso, não é de suma importância que vocês saibam disso por enquanto. Claro, quem tiver interesse, procure, pesquise sobre essa história no particular, é uma história bastante interessante, mas que não cai muito em vestibulares, não é cobrado em Enem, então vamos ao que importa sobre a tabela periódica, tá? Então, bem, essa é a nossa tabela periódica, linda, maravilhosa. E a primeira coisa que vocês têm que saber é em que a tabela periódica é dividida. Galera, a tabela periódica ela é dividida em linhas horizontais, tá? E linhas verticais. As linhas horizontais, ela tem nome, tá? As linhas horizontais são chamadas de períodos, ok? Cada linha horizontal aqui é do hidrogênio ao hélio, do lítio ao neônio, do sódio ao argônio, enfim, assim por diante, elas são chamadas de períodos. Nós temos 7 períodos ao todo, tá? 7 linhas horizontais. E, gente, cada período, cada linha horizontal, ele nos mostra a quantidade de camadas eletrônicas que aquele elemento ele tem. Todos os elementos que estão no primeiro período, eles têm uma camada eletrônica. Todos do segundo período têm 2 camadas eletrônicas. Do terceiro aqui, ó, 3 camadas eletrônicas. Do quarto, 4 camadas eletrônicas. Do quinto, 5, sexto, 6 e sétimo, 7, tá, gente? Lembrando aqui, ó, que essas duas linhas avulsas, elas estão aqui dentro da tabela periódica também. A tabela periódica, ela pode ser expandida, tá? Então, esse grupo aqui dos lantanídeos, eles estão aqui no sexto período. E dos actinídeos, aqui de baixo, eles estão aqui no sétimo período, ok, galera? Então tá, primeira coisa, a tabela é dividida em períodos e em grupos, ou famílias, também antigamente eram chamadas de famílias, que são as linhas verticais. Cada período, cada elemento naquele determinado período, ele vai ter a mesma quantidade de camadas que o número do período dele. Então, aqui, ó, por exemplo, o ferro. O ferro está no quarto período, então quer dizer que o ferro tem 4 camadas eletrônicas, ok, gente? É isso. Agora, vamos aos grupos ou famílias. Antigamente, nós tínhamos era chamado de famílias. E eu costumo usar bastante esse nome famílias também, tá? Antes nós tínhamos a família A, que eram essas famílias aqui, ó. Essa daqui que tá pra cima, assim, dessa parte rosa, e essas outras aqui são todas famílias A. E essas aqui na parte de baixo, tá? Eram família B, tá? Mas agora também são chamados de grupos, todos são grupos. No caso, seria grupo 1, essa primeira linha.
Grupo 2, segunda linha. Grupo 3, terceira linha. 4, quarta linha. 5, quinta linha. E daí por diante, até chegar aqui no grupo 18, tá, galera? Turma, nós temos nomes para essas famílias, para esses grupos, basicamente. Aqui nessa primeira coluna, tá? Excluindo aqui o hidrogênio, vocês podem até ver que tá de nós temos cores diferentes, cores variadas. Essas cores aqui, ó, nós temos uma legenda do que são elas. E esses elementos que possuem a mesma cor, eles têm características parecidas, tá? Por exemplo, aqui, excluindo o hidrogênio é a exceção. Todo esse grupo aqui, o grupo número 1, ele é intitulado como o grupo dos metais alcalinos, tá? Metais alcalinos são metais que formam álcalis, que formam bases, tá? Aqui, esse segundo grupo, grupo número 2, ele é titulado como grupo dos metais alcalinos terrosos, também metais que formam base, que são encontradas na Terra, literalmente. Eles são metais minerais, eles são minerais, são encontrados no solo. Esses são os alcalinos terrosos, encontrados no solo. Aqui, ó, de rosa, nós temos os metais de transição. Galera, aqui, esses dois grupos aqui também são metais de transição, tá? Mas eles têm nomes específicos. Esse primeiro, vocês estão vendo que o primeiro elemento dele é o lantânio, né? Então, toda a linha do lantânio são chamados de quê? Lantanídeos, ok? Também são metais de transição. E aqui, ó, a linha de baixo, ela é a linha dos, ó, o primeiro elemento é actinídeo, então, actinídeos, ok? Também são metais de transição. Todos os metais de transição, o que eles têm em comum, que eles têm o subnível D, ó, a gente viu isso na distribuição de elétrons e tudo mais. O subnível D deles são incompletos, tá? O subnível é incompleto, na verdade. Ou eles tendem a formar cátions. E esses cátions têm o subnível D incompleto, tá? É isso que eles têm em comum. Gente, aqui, ó, esse grupo 13 aqui, o nome dele é chamado de grupo família do boro, grupo do boro. Esse grupo aqui é o grupo do carbono, a família do carbono. Aqui nós temos o grupo do nitrogênio, família do nitrogênio. Aqui, ó, esse grupo 16, ele tem outro nome específico também. Ele é o grupo dos calcogênios, tá? Em sua grande maioria, todos eles vão formar composto com cobre. Não todos, claro, mas na grande maioria eles vão formar composto com cobre. Essa daqui, o grupo 17, ele é o grupo dos halogênios, tá? Eles formam óxidos, eles formam sais, perdão. Halogênios formam sais, tendem a formar sais. E por último, nós temos o grupo dos gases nobres, o grupo 18. Galera, os gases nobres, eles não têm... Eles são estáveis por si só, tá? Eles não são predispostos a formarem ligações. A gente ainda não falou sobre ligações, tá? É o próximo conteúdo, mas no geral, nós temos os átomos e eles tendem a formarem ligações uns com os outros para se tornarem estáveis. Mas os gases nobres não, eles já estão estáveis, eles não têm necessidade de formar ligações com os outros para isso, tá? Galera, quando vocês pegarem a tabela periódica de vocês, tá? Vocês vão ver que aqui cada uma possui um quadradinho. Nesse quadradinho você vai ter uma letra ou duas letras. Então, ó, o símbolo para cada elemento ele é composto de uma ou duas letras no máximo. E prestem bastante atenção nisso, porque eu já falei para vocês dentro de sala de aula, mas muita gente confunde, tá? Então, ó,
uma letra vai ser sempre maiúscula. Se é duas letras, para ser um elemento, uma das letras vai ser maiúscula e a outra vai ser minúscula. Se por acaso eu escrever para vocês lá o C maiúsculo e um O maiúsculo, tá juntos, quer dizer que é um composto que tem carbono e oxigênio. Se eu escrever um C maiúsculo e um O minúsculo, quer dizer que é o elemento cobalto. Então, ó, tomem bastante cuidado com isso, tá? Duas letras maiúsculas são dois elementos diferentes. Nós só temos uma letra maiúscula por elemento, ok? E toda a tabela periódica, galera, vocês vão ter aqui, ó, nela, a nossa legenda, tá? Nessa legenda vai estar mostrando para vocês onde está cada coisa e o que é cada coisa, tá? Aqui na nossa legenda, nós temos um númerozinho aqui em todos os quadradinhos no canto superior esquerdo. Esse número é o quê? Ele é o nosso número atômico, o valor de Z, ó. Número atômico é o nosso Z. O Z é igual à quantidade do que, gente? Quantidade de prótons. Para um átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, aqui, ó, só num dadinho a gente já tem um monte de informação. Então, nessa tabela periódica, lembrem-se, cada tabela periódica é diferente. Então, cada tabela periódica vai ter uma legendinha para vocês olharem lá e se informarem. Então, em toda a tabela periódica, eu vou ter isso, é só me localizar. Nesse caso, o númerozinho que está aqui no canto superior esquerdo é o número atômico. Então, aqui, ó, a gente tem o número atômico de cada um aqui no cantinho superior esquerdo. Vocês estão notando aqui, já de início, vamos ver uma periodicidade na nossa tabela? Vocês estão vendo, ó, o primeiro elemento da tabela, ele é o elemento número 1, que tem número atômico 1. O segundo elemento, número atômico 2, o terceiro, 3, 4, e olha, a tabela periódica, ela cresce nesse sistema de número atômico, tá? Depois, próximo, a gente tem aqui no meio o símbolo do nosso número atômico. No caso, Li aqui, ó, é o lítio. Em algumas tabelas vem escrito o nome embaixo, tá? Aqui, ó, nome. Em outras tabelas só vem o símbolo do meu elemento, ok? Às vezes vem o nome e o símbolo e às vezes só o símbolo. Tá, aqui embaixo nós temos o peso atômico representado. Esse número aqui é o peso atômico. Gente, o peso atômico é a mesma coisa que o número de massa que eu mostrei para vocês, tá? Número de massa, peso atômico é basicamente a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui nessa tabela que nós temos números com vírgula, né? E eu tinha mostrado para vocês que o número de massa era igual ao número de prótons que eu tenho mais o meu número de nêutrons, não é, galera? Deveria ser um número inteiro. Então, gente, na tabela periódica nós temos números decimais, por quê? Porque os elementos, eles também têm isótopos. Vocês lembram que eu falei dos isótopos? Que são o mesmo elemento, que tem a mesma quantidade de prótons, mas tem número de nêutrons e massa diferente. Então, o que é feito? É encontrado isótopos de um elemento da natureza. Então, eles vão pegar as duas massas desses isótopos, que são massas diferentes, né? E fazem a média delas. E na tabela periódica é jogado a média disso, tá? Algumas vêm com o número inteiro, outras é apenas a média, tá? E essa média eu vou ensiná-los a calcular essa média mais para frente, tá? Eu acho que no quarto bimestre nós vamos ver isso. Como calcular a média para jogar na tabela periódica, a média dos isótopos. Mas por enquanto vamos com calma. Primeiro que vocês precisam saber mesmo, ao olhar a tabela periódica, vocês precisam saber identificar onde está o que é cada número, cada valor, tá? Aqui na tabela periódica. E para isso, nós sempre vamos ter a nossa legenda da tabela periódica. Vocês também precisam saber, principalmente, que a tabela periódica é dividida em períodos e em grupos, que nós temos 18 grupos e nós temos 7 períodos. E que cada período nós temos um valor para aquela camada. Cada elemento em um determinado período, vai ter a quantidade de camadas que o número do período dele. Por exemplo,
Que os elementos no período 5 quer dizer que eles têm camadas eletrônicas, eles têm 5 camadas eletrônicas, tá? Então é isso, gente. Agora eu vou falar para vocês sobre duas propriedades periódicas da nossa tabela periódica. Primeira propriedade, que na verdade são as propriedades que eu acho assim mais importantes, que tem mais facilidade de cair em Enems da vida. Primeira propriedade é o raio atômico. Galera, raio atômico, o nome mesmo já diz pra gente o raio daquele átomo. O que é raio? Em matemática, o que é raio? O raio é a distância do meu centro, do meu círculo, até a lateral dele, não é? Então, é a mesma coisa aqui pra gente. É a distância do meu núcleo até a lateral, no caso, até a camada de valência, a última camada. Então, lendo aqui, é uma das propriedades periódicas dos elementos químicos e representa a distância entre o centro do núcleo de um átomo e a camada mais externa da eletrosfera, no caso, é a camada de valência. E, gente, a partir da tabela periódica, a gente consegue identificar qual elemento tem maior ou menor raio atômico, tá? Só observando a tabela periódica. Existem tabelas periódicas que têm o valor correto, o valor certinho já na tabela, como vem como um dado, e existem tabelas que não. Mas só de você saber isso, só dessa explicação, vocês já vão conseguir identificar se um determinado elemento é ou não maior que o outro, tá? Vamos lá. Gente, o raio atômico, ele cresce na tabela periódica de cima para baixo e da direita para a esquerda. Como assim? Galera, olhem para mim. Primeiro, vamos olhar na vertical. Coloquei aqui, ó, vertical. A cada período, a vertical a gente tem os períodos, tá? A divisão dos períodos. A cada período, a gente viu que eu tenho uma camada a mais, não é? No primeiro período eu tenho uma camada, no segundo período eu tenho 2 camadas, no terceiro eu tenho 3 e por aí vai, não é mesmo? Então, gente, vocês concordam comigo que no primeiro período eu vou ter apenas uma camada? No segundo eu vou ter 2 camadas. Então, olha aqui, ó, eu coloquei aqui na vertical um elemento do segundo período. Eu tenho um núcleo, eu tenho 2 camadas. Aqui eu coloquei um elemento do terceiro período. Eu tenho núcleo, eu tenho 1, 2 e 3 camadas. Aqui, um do quarto período. Eu tenho núcleo, eu tenho 1, 2, 3 e 4 camadas. Galera, a cada camada que é aumentada, vocês estão vendo que o núcleo fica mais longe da minha camada de valência, ou seja, o raio dele cresce. A cada camada que eu aumento, o meu núcleo fica mais distante. O raio, no caso do meu elemento, vai crescer, o meu elemento vai ser maior. Então, quer dizer que quanto mais em cima, quanto menor o período, menor vai ser o raio do meu elemento. Então, os elementos que estão mais em cima da tabela periódica são menores, têm raio menor do que os elementos que estão mais abaixo na tabela periódica. Ó, a setinha de crescimento aqui. Menor até ficar maior. Só que os elementos, eles também podem crescer na horizontal, tá bom? Aqui, coloquei aqui para vocês. Na horizontal, eu peguei 2 elementos do meu período 4. 1, 2, 3, 4. Os 2 estão aqui. Um deles aqui é o potássio, o outro é o cálcio. Eu até já coloquei aqui para vocês. Galera, o potássio, ele tem 19 prótons no seu núcleo, enquanto o cálcio tem 20. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza absoluta disso, tá? Posso ter trocado, mas não. É isso mesmo. O cálcio tem 20 e o potássio tem 19. Gente, vocês concordam comigo
que devido a isso, ó, os dois têm o mesmo tanto de camadas, estão no período 4, então os dois têm 4 camadas. Só que um é da família 1 e o outro é da família 2, tá? Um tá mais para trás, o outro tá mais para frente. Um tem 19 prótons no núcleo, o outro tem 20. Gente, vocês estão vendo aqui que o núcleo do potássio, ele tem só 19, ele tem menos que esse. Então, a carga positiva aqui no núcleo é menor que a carga positiva desse. Se a carga positiva desse aqui é menor, quer dizer que os elétrons nas camadas, eles vão ser menos puxados, tá? Eles vão ser menos atraídos pelo núcleo. Enquanto aqui que tem 20 prótons, ele vai ter uma carga positiva maior, e os elétrons que têm carga negativa estão rondando aqui, eles vão ser mais atraídos do que nesse caso. Ou seja, as camadas eletrônicas, elas vão estar mais puxadinhas, mais próximas ao núcleo, tá? Do que nesse caso, que ele tem uma positividade menor e puxa menos as camadas eletrônicas. Quando eu tenho uma atração maior, vocês estão vendo aqui que o raio vai diminuir, porque já que as camadas eletrônicas vão seguir mais próximas, o raio vai diminuir. Então, galera, na minha tabela periódica, o meu raio ele vai crescer da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho os meus elementos menores, tá? E aqui eu tenho os meus elementos maiores, ok? Galera, agora a gente vai ver sobre a eletronegatividade. Gente, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência do átomo de atrair elétrons em uma ligação. Então, como eu falei para vocês, os átomos, eles precisam fazer ligações para se estabilizarem, para ficarem estáveis no nosso meio ambiente. Eles menos os gases nobres que eu informei para vocês. Então, por isso, nós não vemos eletronegatividade para gases nobres. Nós temos alguns que foram calculados, mas na maioria nós não vemos eletronegatividade para eles, não contamos eles como eletronegatividade. Então tá. Quando eu tenho dois átomos que formaram ligações, a eletronegatividade vai dizer qual deles vai puxar o elétron do outro elemento. Aquele que for mais eletronegativo, ele vai ter uma capacidade maior de puxar elétrons do meu outro átomo, tá? Então, vamos lá. Tem como eu saber a eletronegatividade através de observações da tabela periódica também. E a eletronegatividade, ela é inversamente proporcional ao meu raio atômico, tá bom? Enquanto o raio atômico segue aqui da minha direita para a esquerda e de cima para baixo, a eletronegatividade ela cresce o inverso. Ela segue da esquerda para a direita e de baixo para cima, ok? Vou mostrar para vocês também. Seguinte, eu peguei os mesmos exemplos, tá? Aqui para vocês olharem e analisarem. Antes, a gente estava vendo o raio atômico, que era a distância do núcleo até a camada de valência. Agora, eu quero que vocês vejam a seguinte coisa. Um elemento que na vertical, um elemento que tem 2 camadas e um elemento que tem 3 camadas, um elemento que tem 4 camadas. Para qual deles vai ser mais fácil o núcleo puxar um elétron que está aqui de fora dele? Gente, aquele elemento que tem menos camadas, o núcleo está mais perto de qualquer outro elemento que se aproximar dele, não vai estar? Então, se eu tenho um elétron aqui, vai ser mais fácil esse núcleo puxar do que se eu tiver um elétron aqui de fora para esse núcleo puxar. A distância dele não é maior, então é mais complicado para ele capturar o elétron que está lá de fora. Então, quanto menor o meu elemento, mais fácil vai ser para ele pegar
elétrons. Então, mais fácil, mais eletronegativo ele vai ser, tá? Então, por isso que a nossa eletronegatividade segue em sentido inverso ao do raio atômico. Quanto menor o meu elemento, vai ser mais fácil para ele atrair elétrons para o seu núcleo. Aqui, ó, comparando os três, ó, se eu tiver um elétron aqui de fora desse, um elétron aqui de fora desse, um elétron aqui de fora desse, o que vai estar mais fácil de atrair, no caso, vai ser esse que tem menos camada, o núcleo vai estar mais perto. Olha a distância de um elétron aqui de fora desse nosso terceiro átomo para o núcleo dele. Então, essa é a análise na vertical, tá? Os elementos com menor raio são esses aqui de cima. Então, para eles vai ser mais fácil atrair os elétrons. Então, quanto mais em cima na tabela periódica, mais eletronegativo é. Quanto mais abaixo na tabela periódica, menos eletronegativo é. E na horizontal, galera, agora a mesma análise na horizontal. Gente, mesma coisa. Aquele que tiver o menor raio atômico vai ser aquele que vai ter mais facilidade em atrair. No caso, esses dois têm a mesma quantidade, estão no mesmo período, têm a mesma quantidade de camada. Vocês vão ter que ver agora qual que tem o seu núcleo mais positivo. O que tiver o seu núcleo mais positivo vai conseguir atrair melhor os elétrons de fora. Então, mesma coisa. Antes a setinha estava correndo para cá. Então, daqui eu tinha o de menor raio atômico e para cá eu tenho de maior. Agora é o inverso. Aqui no caso, o lítio tem o menor raio atômico, ele vai atrair, o maior raio atômico, perdão, ele vai atrair menos os meus elétrons do que, no caso, o flúor. O flúor, gente, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Gente, no caso da eletronegatividade, a gente tem a grande maioria calculados, tá? E nós temos algumas exceções de eletronegatividade que não seguem esse rumo da setinha. Mas eu só queria mostrar para vocês porque às vezes o exercício nos força a analisar de acordo, nos dando apenas a tabela periódica e uma setinha para vocês verem, ele pode nos forçar a analisar isso. Então é analisado dessa seguinte maneira: quem tiver o raio atômico menor vai conseguir atrair mais os seus elétrons, por consequência, vai ser mais eletronegativo. Nós temos na tabela periódica valores de eletronegatividade já calculados. Algumas tabelas periódicas, tá? Nem todas. Então, quando você tiver o valor de eletronegatividade, ótimo. Caso você não tenha e o exercício te mandou analisar, analise por aqui. Lembrando que nós temos exceções, tá? Gente, por isso é hoje. Por hoje é isso, perdão. Falei tanto que minha voz ficou desgastada. Mas é isso, galera. Agora eu imagino que vocês já consigam analisar a tabela periódica melhor, tá? Tendo uma tabela periódica, vocês já vão conseguir olhar melhor para ela e ver o que tá escrito lá e tudo mais. Eu vou passar uns exercícios sobre a tabela periódica. Não é nada difícil, é tudo bastante simples. Por quê? Porque vocês vão agora, a partir de agora, vocês vão usar ela sempre, tá? Vocês vão usar ela até o final do ano e no ano que vem, tá? Mas tenham sempre a tabela periódica em mãos nas nossas próximas aulas, porque ela é muito importante. Nós vamos falar bastante dos elementos. E eu espero que tenha dado pelo menos para saber visualizar, saber entender onde eu tenho os elementos, qual elemento é maior do que o outro, qual consegue puxar mais elétrons do que o outro. É isso, gente. Tchau. Bons estudos.